Olá, eu me chamo Nery Santos e eu falo aqui diretamente de Portugal, mais precisamente da cidade de Coimbra, e eu gravo conteúdos para ajudar você que quer vir para Portugal. Bom, respondendo um comentário do nosso amigo aqui, Fernando, é fácil alugar um quarto? Quantos meses pedem adiantado? Qual lugar é melhor para morar? Enfim, como eu costumo fazer, vamos começar por partes. Em relação a alugar quarto, é fácil, tá? Você tem uma opção grande de quartos para alugar. E aqui a gente fala arrendar. Então, o que vai variar são os valores. Quanto mais próximo dos grandes centros, mais caro vai ser o valor dos arrendamentos, tá? Aí vai depender de qual lugar você escolher para ficar. Em relação a quantos meses pedem adiantado, a gente estava com um problema grave em relação a isso, tá? Os senhorios daqui, por conta da procura, né? Quando tem uma procura muito grande sobre um produto, a demanda acaba ficando cara, né? Isso é uma coisa natural. Mas aqui estava realmente um absurdo. Tinha gente que estava pedindo 10, eu já vi casos de 12 arrendamentos, mais o calção, para poder, para a pessoa concretizar a transação, o arrendamento. Porém, o governo português já interviu, já foi criada uma lei, tá? Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, existe uma lei que ela determina que o senhorio cobre no máximo duas rendas, tá? Duas rendas, dois valores de renda e mais o calção, tá? Mas tem algumas regrinhas que você precisa ter, né? Cumprir para que você consiga exigir isso. A primeira delas é o contrato. Vocês precisam ter um contrato por escrito, registrado, tá? Então, se for algo só de boca, falado, você não vai conseguir fazer isso, tá? Mas é fácil. Então, procure, dê preferência para poder fazer essa locação e faça um contrato por escrito. É um direito que você tem, tá? Até para você se sentir resguardado caso aconteça alguma coisa, tá? Então, o número de arrendamentos que eles pedem, né, de valores, são dois arrendamentos mais o calção, tá? Qual lugar é melhor para morar? Fernando, eu vou falar da minha realidade, eu sempre falo isso, tá? Eu indico procurar em lugares um pouco afastados dos grandes centros, para você conseguir pagar um arrendamento mais barato. Quanto mais afastado dos grandes centros, mais barato vai ser o valor do arrendamento. E é importante ter um carro ou uma moto, ter um meio de transporte. Infelizmente, o transporte público aqui de Portugal ele não é como no Brasil. Eu sempre tenho falado isso nos meus vídeos. Não são em todos os lugares que tem autocarro, comboio, todos os horários. No Brasil tem ônibus para todos os lugares, todos os dias, todos os horários, enfim. Aqui não. Então, se você morar no grande centro, você vai pagar um valor um pouco maior de arrendamento, mas você vai ter acesso ao transporte público com maior variedade. Se você for morar afastado dos grandes centros, aí você já vai ficar um pouco isolado e não vai ter acesso ao transporte público. Então seria necessário ter um meio para você se locomover, tá? Foi o que eu fiz. Eu moro a 15 minutos, 15, 20 minutos de Coimbra, tá? Não é tão afastado, mas eu pago um arrendamento um pouco mais em conta e tenho o meu carro, tenho o meu veículo, meu meio de transporte, facilita para mim. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Se vierem, fujam dos grandes centros. Ou se vocês optarem por ficar nos grandes centros, vocês vão ter essa facilidade, né, de ter um transporte um pouco maior. Então, sempre fica elas por elas. Se você gasta menos com o transporte público, você vai gastar com combustível. Se você não tem carro, você vai gastar com transporte público. Ok, galera? Então, fica essa a resposta do nosso amigo aí, Fernando, que fez a pergunta. Espero ter ajudado. Um ótimo dia para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus.